Vocês estão bem, gente? Glória a Jesus por isso. Minha voz está um pouquinho rouca, porque foram dias intensos. Eu não sei porque me botaram no grupo mais bagunceiro do retiro, gente. Falei, Deus, eu vim lá do Rio, o senhor tratar comigo assim aqui em São Paulo? Mas foi uma bênção, retiro. Eu fui muito acolhida. Simone falou para mim, fique em casa. Eu falei, não me fala isso assim, porque eu fico em casa mesmo. E eu fui muito bem recebida pelas irmãs. Passamos tempos muito preciosos ali nos grupos, nos cultos. Fomos poderosamente visitadas pela presença do nosso Deus. E isso alegra o nosso coração, porque todas as vezes que o Senhor nos visita, é precioso demais. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que a gente viveu nesses dias, só para trazer um panorama e fazer um fechamento em direção daquilo que o Senhor compartilhou conosco para esse tema que é um clamor, né? Porque esse tema, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, é uma oração, é um clamor. E isso aqui não é clamor de carne não, porque carne não pede para Deus abrir o olho para nada. Isso é um clamor que é gerado pelo Espírito de Deus, porque essa é a intenção do Senhor, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês, de ter estado esses dias lá. Já agradeci Simone, pastor Paulo Romero, Rosa, que eu só conheci aqui. Hoje eu sou pastora da igreja que a Rosa foi lá no Rio, né, há 16 anos atrás, né? Então, Deus é muito bom e eu estou aqui debaixo da bênção da minha igreja, dos meus pastores, da minha liderança. E eu estou muito feliz de poder estar aqui. Para mim é uma honra, né? Porque quando eu era mais jovenzinha, porque a gente é jovem há mais tempo, né, gente? Então, né, a gente bebeu muito da fonte de pastor Paulo Romero. Eu falava, meu Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, é muita honra. Pisar nesse púlpito aqui para mim é uma honra imensurável. Eu sou muito grata a Jesus, porque não é por nós, tudo é por Ele. A gente é frágil, limitado, como eu disse bastante vezes lá no retiro, a gente é pó, é barro, e o barro ainda é de qualidade ruim, viu? Mas a excelência está no conteúdo. Aquele que habita na gente, o conteúdo é top. Mas o Senhor nos usa dessa maneira. Quanto mais frágeis, maior é a manifestação da presença e do poder dEle. Então eu queria convidar vocês, se os irmãos da mídia puderem colocar aquele último slide que eu passei. Também, se não puder, está tudo na paz. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós conversamos sobre diversas abordagens dentro desse tema, desse clamor. A gente fez um passeio, né, pelas Escrituras. E não tem como a gente não se apaixonar e não se impactar pelas pérolas escondidas na palavra do Senhor. Porque esse clamor do salmista, ele surge dentro de um contexto de um salmo, que é um salmo que é escrito num contexto pós-exílico. O povo havia retornado do exílio da Babilônia e há ali uma movimentação da parte do próprio Deus, porque tudo começa no coração de Deus. Tudo começa nos propósitos do Pai. E Ele compartilha conosco, seus filhos e filhas, aqueles que Ele levanta para cumprir os seus propósitos. E o povo de Deus, ele volta, movido por Deus, para resgatar, restaurar o lugar da adoração. E tudo começa pelo altar, pelo templo do Senhor. Tudo começa pelo fundamento da palavra de Deus. Porque a palavra, ela é a identidade do povo de Deus. Não tem como o povo de Deus levantar, avançar, conquistar sem a palavra, porque a base do povo de Deus é a sua palavra. Então esse salmo, ele é escrito nesse contexto de restauração, de esperança, de ânimo, porque nessa restauração havia o cumprimento de uma promessa. E quando a gente vive o cumprimento de uma promessa, é maravilhoso. Quando Deus fala algo contigo e você passa anos, tempos esperando, no caso do povo foram 70 anos, e o povo volta vivendo a plenitude do tempo do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso injeta alegria, expectativa no nosso coração. E nesse anseio por restaurar, nesse anseio por ver a manifestação novamente da presença da glória de Deus no meio da cidade, surge esse clamor. Abre os meus olhos.
Abre os meus olhos. E a gente conversou um pouquinho sobre a importância do cuidado do templo. Hoje nós não temos mais o templo físico. Hoje nós somos o templo do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz pra gente, né, que o Espírito do Senhor, ele habita em nós. Então é claro que ali era um sentido físico, mas hoje os princípios permanecem, porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Nós hoje somos o lugar da manifestação da presença, do poder de Deus. Nós somos o lugar da adoração. Então esses cuidados que haviam lá, eles permanecem, porque existe esse contexto, essa necessidade desse zelo com tudo aquilo que o Senhor nos concede. Nós temos tesouros, verdadeiras preciosidades, tesouros que pertencem a Deus, mas que estão guardados no templo, porque o templo é o lugar onde o tesouro fica guardado, mas o tesouro tem um dono, e não é qualquer pessoa, não é qualquer um que pode ter acesso àquilo que pertence somente à intimidade do nosso Deus. E nós avançamos um pouquinho também, porque quando o salmista ele clama por abertura de olhos, não tem como alguém clamar por abertura de olhos, se não desejar sair daquilo que é ordinário. Querer algo a mais da parte de Deus, querer ir a águas mais profundas. E aí nós visitamos um pouquinho o contexto do profeta Ezequiel, quando ele está lá no exílio da Babilônia, e Deus toma o profeta numa visão, e Deus mostra uma gradação de profundidade com ele, e nós compartilhamos o quanto que Deus quer fazer isso conosco, mesmo num cenário difícil, porque o povo estava fora da sua terra, o povo estava privado de ir e vir, mas naquele cenário havia um propósito de Deus muito maior do que aquelas circunstâncias. E o Senhor combinou conosco, né? O Senhor nos convidou, melhor aplicando a palavra, para avançarmos uma unidade. Às vezes as águas estão batendo no tornozelo, o Senhor convida. Deixa as águas baterem no joelho. Se as águas estão batendo no joelho, deixa as águas subirem para a cintura. Se as águas estão batendo na cintura, deixa o teu pé sair do chão. Porque pé no chão é controle. E nós somos muito bons em querer controlar as coisas. A gente chama Deus de Senhor, mas no fundo, a gente já tem um projeto desempenhado, só esperando que Deus tome da nossa mão para executar o que a gente já desenhou. Mas com Deus não é desse jeito. O Senhor nos convida às águas mais profundas. Mas nas águas mais profundas, o senhorio é dele. Porque as águas profundas são experiências maiores e também desafios maiores. Aí hoje pela manhã, nós ministramos a respeito do cuidado de Deus, porque o cuidado de Deus ele é constrangedor, querido. O cuidado que Deus tem com aqueles que têm uma aliança com Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele se responsabiliza. Quando o Senhor começa algo conosco, o Senhor, Ele conclui conosco. O Senhor não espera que a gente entenda todas as coisas. A gente comumente fala, né? Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Quem nunca falou isso? Eu várias vezes. Mas o Senhor não espera que eu entenda e que você entenda. O Senhor espera que a gente permaneça fiel com Ele, mesmo quando a gente não entender algumas decisões da parte dEle. E a gente conversou um pouquinho sobre um dos episódios, né, que está lá na segunda carta aos Coríntios, quando Paulo passa um dos piores desafios da sua vida ministerial, movido um tumulto na cidade de Éfeso, né, pelo sindicato dos ourives, envolvendo Demétrio, aquele atribulado. Enfim, Paulo passa uma tribulação que ele mesmo diz, que ele chega desesperançado da vida. A gente passa por situações assim. Muitas vezes, situações que desafiam a nossa fé. Situações que a gente mesmo não vê saída e não espera que tenha alguma coisa depois daquilo. Mas a gente viu pelo texto bíblico, e por isso que é importante ter os olhos abertos para a palavra, porque a palavra, ela nos instrui em todo o tempo. Quando a própria palavra nos ensina que ela é apta para nos ensinar, é porque ela realmente tem tudo que nós precisamos para sermos ensinados a respeito do caráter do Deus que nós servimos. E aí, quando nós compartilhamos de manhã, a gente vê, Paulo tinha 2 fiéis escudeiros, chamados Priscila e Áquila, um casal que eu amo no coração pela dedicação, pela fidelidade, pela lealdade. E como que Deus usa esse casal, especificamente no momento de desesperança de Paulo, para ser resposta ao clamor pela vida do nosso apóstolo. Então, assim, nós caminhamos nesse cenário de cuidado, de provisão, de um amor que é constrangedor, quando a gente não entende, quando os recursos acabam. O Senhor, Ele se responsabiliza por todo o processo. E agora, nesse último culto, dentro dessa conferência, eu queria compartilhar com vocês sobre a necessidade que nós temos de ter os nossos olhos abertos para que a gente veja a realidade espiritual.
porque eu falei isso lá no retiro também. A verdade não é o que a gente vê, a verdade é o que a palavra diz. Nós somos tremendamente influenciados por aquilo que vemos, pelas circunstâncias, e muitas vezes tomamos isso como verdade. Não é verdade, até é real, porque realmente está acontecendo, mas não é a verdade, porque nós somos traídos pelos nossos sentidos. E como nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Então eu queria pedir um pouquinho da sua atenção, que você caminhe um pouquinho comigo nessa noite, e nós vamos conversar sobre a vida, né, de um rei, que foi destaque, né, no povo de Judá, e que com a sua morte se estabelece um cenário, mas Deus não perde o controle da história do seu povo. Isaías capítulo 6, verso 1. Só vou ler esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Gente, que versículo lindo, que versículo rico. No ano da morte do rei Uzias, Isaías ele declara: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O contexto, ele por si só já prega para a gente. Mas vamos lá, vamos caminhar na minha limitação. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Eu te peço nessa noite que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos, que todo impedimento, tudo aquilo, todo obstáculo, Pai, que porventura tem se colocado, Deus, Senhor, no meio do nosso entendimento, da nossa visão, Espírito Santo, fala conosco, mas fala de modo que a gente entenda. Vai muito além, Pai, da minha capacidade natural, pequena e limitada, porque o que nós queremos aqui, Deus, é ser ministrados pela voz do bom pastor, porque é a Tua voz, Deus, que faz toda a diferença. É o que nós te pedimos, já sendo gratos no nome de Jesus. Amém. Quem foi Uzias? Uzias foi um rei amado, um rei que era um símbolo de esperança para o povo de Judá. E o reinado de Uzias foi um reinado próspero, um reinado abastado, se a gente pudesse colocar dessa maneira, um reinado de prosperidade. E por mais que o final da vida de Uzias não corresponda, né, ao glorioso trajeto dele, porque no final deu um ruim ali, mas deixa para lá. Ele foi um rei, né, que marcou a nação de Judá, a ser considerado o maior rei depois de Salomão. E em um determinado momento, esse rei morre. E uma crise se instala em Judá. Aquele que era o lugar de segurança do povo, aquele que estabilizou a economia do reino, aquele que fez um reino próspero, aquele que rompeu muitas barreiras, estava morto. E é nesse cenário dessa morte, dessa desesperança, dessa crise nacional, que o profeta Isaías ele vai ao templo. E é maravilhoso porque é no templo que os olhos do profeta eles são abertos, para que ele visse o verdadeiro rei da nação. Aqueles que eles estavam pranteando, porque estava morto, não era aquele que verdadeiramente governava a sua nação. A crise estava estabelecida. O medo estava posto, a esperança natural havia perecido, mas Deus ele abre os olhos do profeta para mostrar para ele que ainda que o rei homem tivesse falecido, o verdadeiro rei estava sentado num alto e sublime trono. E como nós precisamos ter esta visão, como que nós precisamos ter esse entendimento da realidade espiritual, porque algumas coisas no nosso natural, elas podem perecer. Alguns lugares de segurança, eles podem ser abalados. Algumas situações podem se tornar instáveis, mas o povo de Deus precisa ter essa clareza. Por mais que o cenário seja instável, existe um trono estável, infinito, absoluto, e que permanece para sempre. A despeito de qualquer crise ou circunstância adversa, o Rei dos Reis continua reinando no mesmo lugar.
no mesmo trono. E o profeta Isaías, ele tem essa experiência maravilhosa. E não tem como a gente não conversar com o texto bíblico, porque nós vivemos como nação brasileira, enfim, mundialmente falando, nós atravessamos cenários muito instáveis. Se a gente parar para ouvir os jornais e ver as notícias, não tem como não ter uma sensação, um sentimento de instabilidade. A gente não sabe o que vem, a gente não sabe o que pode desdobrar algumas notícias, a gente não sabe hoje mais o que é verdade e o que é fake, porque tem coisas que você olha, é verdade. Aí depois sai a notícia, foi a IA que produziu. Até a gente descobrir quem era a IA, né, gente? Eu falava, gente, quem é essa moça? É famosa? É influencer? É youtuber? É o quê? A gente vive num cenário muito instável. E aqui a gente aprende, dentro desse contexto, desse primeiro versículo do capítulo 6, que é muito rico, você pode ler depois com calma, aproveitando para Deus falar um pouco mais no seu coração. Isaías, ele viu e viveu coisas preciosas. Ele, com certeza, ele viu o que a maioria do povo não viu. O povo só via desolação. O povo só via desesperança. O povo só via tristeza pelo que se foi, pelo que passou, pelo que não é mais. Porque nessas horas o povo chora até pelo que não gostava. A gente é assim. Reclama, reclama, reclama. É privado de alguma coisa, sente falta do que reclamava. Eu falava, Jesus, o que era isso? A gente passou pela pandemia alguns anos atrás, né? A gente reclamava do trabalho. Não aguento mais acordar cedo. Ficou trancado em casa, pronto, amo o trabalho. Ama aquela loucura que vivia, aquela correria ensandecida, porque foi privado. Toda vez que nós somos privados de alguma coisa, é como se a gente acionasse um mecanismo que falasse assim, era tão bom, era tão bom. Às vezes vive um relacionamento tóxico, faz mal, mas ficou sozinho, ficou carente, uma falta de fulano, falta de zoeira, né? Não te fazia bem aquilo ali em lugar nenhum. Ai, mas sinto uma falta. É só ser privado. Mas fato é, ele viu o que muitos não viram. Ele experimentou do que muitos não experimentou. E eu queria compartilhar com vocês alguns princípios, nas minhas humildes reflexões, que são preciosos para que a gente que tem os olhos abertos, sabe por quê, queridos? Quem conhece a Jesus, quem conhece a palavra de Deus, vai ter os olhos abertos. Porque é essa palavra que tira a trave dos nossos olhos. É essa palavra que aquece o nosso coração. É essa palavra que abre o nosso entendimento. E Deus deseja que a gente caminhe nessa perspectiva. Por quê? Porque o comum nem sempre é a perspectiva correta de Deus. Ou melhor, eu vou além. Na maioria das vezes não é a perspectiva correta de Deus. E ter os olhos abertos é andar em segurança. Hoje de manhã, nós tivemos lá, cadê Fatinha? Vou te levar para o Rio no potinho. Gente, amei Fátima. Fátima me acolheu. Falei, Jesus, não conheço ninguém nesse grupo. Enfim, grupo mais bagunceiro do retiro, né? O irmão hoje falou assim, eu passo nos outros grupos, tem quebrantamento, tem choro, aqui é só gargalhada. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? A gente vem aqui para ser ministrado aí, irmã. É óleo de alegria. Eu falei, amém, então recebo. Mas a gente teve uma atividade lá hoje de manhã, muito legal, dá um medo. Andar com os olhos vendados. A gente faz com criança, mas já fizeram contigo adulto? Tu já teve essa experiência adulto? Porque quando tu é criança, tu tá mais perto do chão, gente. Se eu caio hoje, a distância é maior, certo? Aí quem foi a minha dupla foi Fatinha. Eu falei, Deus, tá tudo certo, né? Porque Fatinha não vai me deixar cair no chão, né? Mas quando você anda com os olhos vendados, gente, é uma insegurança. Você anda porque você não sabe onde você está pisando. Você não sabe nem o que é frente. Ela, vamos para frente. Aí eu, aonde que está a frente? Ela, Ana, é só dar o passo para frente. Eu falei, é porque eu já estou sem noção. Estou sem referência, não sei o que é frente, trás, um lado, o outro. Porque é muito desconfortável. Mas quem tem os olhos abertos anda com segurança porque está vendo onde está pisando. Nós precisamos olhar. E é por isso que esse mesmo salmo lindo vai dizer para a gente que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque quem tem olho aberto, você tem o chão ou o passo iluminado. Então a gente vê, a gente consegue ver bem.
Porque em meio às inseguranças dessa vida, nós precisamos de um lugar de segurança. E aquele que nos sustenta, ele é imutável. Ele é absoluto. E hoje em dia é muito importante nós destacarmos essa característica do caráter de Deus. Ele é absoluto. Ele não muda. Hoje em dia tudo é relativo, né? Você fala algum argumento à criatura. Ai, mas isso é relativo. Para você, para mim é absoluto, filha. O que está escrito aqui para mim é absoluto e há de ser até papai me buscar. Amém? Porque é um lugar de segurança. Tudo pode ser abalado. E eu acho que a gente cada vez mais vive eventos de abalos. Muitas vezes, às vezes é um abalo na nossa casa, às vezes é uma notícia, às vezes é algum terremoto, ainda que não seja literal, mas as coisas saem do lugar de repente. As crises, elas não mandam mensagem avisando que estão chegando. Elas metem o pé na nossa porta e entram. E nós precisamos de um lugar de segurança. E quando a gente passa por crises, é muito comum, né, nós buscarmos segurança naquilo que é natural. Alguns vão buscar em algum lugar de refúgio, talvez a sua casa, ou às vezes uma paisagem. A gente gosta de pensar olhando o mar, olhando a paisagem, olhando, enfim. A gente vai buscando confortos, coisas que nos digam, vai ficar tudo bem, vai passar. Quando na verdade, só um tem poder para nos garantir isso. Só uma única voz tem poder para nos garantir que vai ficar tudo bem, porque Ele pode fazer ficar tudo bem. O resto aqui, queridos, até pode trazer um alívio momentâneo. Eu não estou dizendo que nada que este mundo tem. Às vezes você consegue viajar com a sua família, Deus te promove um oásis aqui no meio do seu deserto, mas é passageiro, porque tu volta, o problema está lá te esperando. A crise está lá te aguardando retornar. São refrigérios que o Senhor nos dá, mas de lugar de descanso é só nele. E eu acho lindo porque o profeta Isaías, ele era próximo do rei Uzias. Ele também estava triste, mas ao invés de ficar se juntando à lamúria do povo, ele vai para dentro do templo. Por quê? Quando Deus está inaugurando o templo, ele fala que os olhos e o ouvido dele estariam direcionados para o templo. Que ele se faria presente e que ele atenderia, ele escutaria todas as orações que fossem feitas naquele lugar. E o profeta, ele se dirige para o lugar do descanso. O lugar que as lágrimas dele tinham depósito, eram recolhidas. E é ali que os olhos dele foram abertos. Isaías era um homem que conhecia Deus. E ele se dirige ao Senhor. E no momento de tristeza, ele tem uma experiência profunda com a presença de Deus. Ele tem uma experiência profunda que marca o ministério dele por uma escolha acertada que ele fez. Lugar certo e hora certa. Nós conversamos lá no retiro, né, das consequências de um lugar errado e hora errada. Nós compartilhamos quando Davi comete o adultério com Betseba. O texto começa assim: no período em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio. Ué, Davi não era rei? E diz, e levantando-se, ou seja, ainda foi tirar uma soneca, né? A guerra, né? O couro comendo, Davi no palácio dormindo. Tira uma sonequinha da tarde, cansadinho. Aí, não satisfeito, depois de dar uma cochilada, ele vai passear no palácio. No que passeia no palácio, viu que não tinha que ver. Concluindo, fazendo o que não tinha que fazer. Deu ruim. A Bíblia diz que nunca mais a espada se apartou da casa de Davi. Estar aonde precisa estar. Escolher estar no lugar certo. E de maneira diferente, Isaías, ele estava no lugar certo. O nosso refúgio, queridos, é na presença do nosso Deus. O único lugar seguro é a rocha. Por isso é que Jesus nos ensina a edificar a casa sobre a rocha. E Jesus é um amigo muito fiel. Ele diz, olha, bate vento, sopra vento, bate chuva, corre rio. E um dia eu fiquei pensando, eu falei, gente, chuva vem de cima, vento vem do lado, do rio corre embaixo. Jesus tem hora que a pressão tudo quanto é lado, né? Vem de cima, de um lado, do outro, de baixo, fala misericórdia. Mas é a rocha, o lugar é seguro.
a despeito de qualquer vento, tempestade, rio, problema, crise, Ele é o nosso lugar seguro. Sabe por quê? Ao invés de ficar consultando, né, a previsão, ao invés de ficar, não estou dizendo que tem que ser alienado não, mas o que nos dá direção é a palavra de Deus. A gente às vezes erra e acumula sofrimento porque é precipitado, porque não busca no lugar certo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu trarei o refrigério. É o que o Senhor nos promete. Não é buscando em estatísticas, em perspectivas. Busca na presença, te aquieta. E foi muito bacana na dinâmica de hoje, porque algo chamou a minha atenção, porque eu estava vendada, né? Eu não estava vendo. Aí eu estava sendo guiada por Fatinha. E aí estava um silêncio na sala. Como que o silêncio facilita? Como que o silêncio facilita a clareza do que a gente escuta? Jesus se retirava para o monte para orar. E ele disse para a gente, né? Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E fala com teu pai que te vê em secreto. Nós precisamos da quietude para sermos ministrados pelo Espírito de Deus. Porque a gente fala, mas Ele responde. Só que a gente é acelerado. Eu, então, estou num outro patamar, mas deixa para lá, Jesus trabalha assim mesmo. Mas fato é, a gente é muito acelerado. Então, nós precisamos baixar a frequência. Deixar as muitas vozes, as muitas tristezas, as muitas reclamações, as muitas desesperanças. Porque não é todo mundo que vai ver o que Isaías viu, infelizmente. Mas nós, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós temos um véu rasgado. Nós temos um trono da graça que nós podemos nos achegar com confiança. Porque diz que lá eu tenho socorro no tempo oportuno. Ah, querido, tem um tempo oportuno. Tem um tempo oportuno, não se precipita. Não sai antes da presença. Ah, mas eu estou pedindo, estou perguntando há um tempão. Aguarda. Espera mais um pouquinho. O tempo do Senhor não é alinhado com o nosso. Ele não vai se antecipar porque eu sou agitada. Eu é que tenho que desacelerar para entrar em concordância com o tempo dele. O lugar, quem tem olhos abertos, tem direção. Quem tem olhos abertos, vê a verdade que só Ele pode nos revelar. Mesmo num tempo difícil, num tempo de crise nacional, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, ter os olhos abertos é andar em segurança, é ter direção, é ter sabedoria, é ver o que muitos não veem, é ter experiências que muitos não terão, porque elas são específicas para um povo? Não, porque nós escolhemos a melhor parte, e a melhor parte é na presença dEle. Ter os olhos abertos também é ter direção. Quando a gente é surpreendido por alguma crise, por algum problema, por alguma tristeza, muitos têm dificuldade de ver Deus. Aí o povo se pergunta, né? Mas por que Deus permitiu isso, gente? Por que isso aconteceu comigo? Você já falou isso? Eu já, gente. Eu sou bem vulnerável, eu já. Falei, Jesus, eu nunca imaginei de passar por um negócio desse, Deus. Como é que o Senhor permitiu? Senhor, sou tua serva, lavada, remida, centrifugada no sangue do Cordeiro. Como é que o Senhor permitiu um negócio desse comigo? Onde é que o Senhor está? Estou sozinha, estou abandonada. Deus não está me vendo. A filha preterida. A gente tem dificuldade de ver o Senhor nas nossas dores. A gente tem dificuldade de ver propósito e intencionalidade de Deus, quando as nossas seguranças são abaladas. Mas o Senhor, tudo aquilo que pode ser abalável, o Senhor pode permitir que seja abalado. Porque o único lugar que é inabalável é a presença dEle. Por isso que é lugar de segurança para mim e para você. Nós temos dificuldade de ver o Senhor. Mas a palavra nos ensina, em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam. Me ajuda aí, gente. Gente, que som mais lindo é o povo de Deus recitando a palavra. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Só que a gente tem dificuldade de entender isso. E em plena época dos seriados, a gente não entende os capítulos. Você já deve ter visto, você vê seriado, gente, aqui? Vê, né?
Senão já pedi para o pastor botar a mão na minha cabeça agora. Para Deus começar a me alinhar hoje, né? Porque eu vejo, gente, eu gosto de dorama. Não me repreende, não... Entendeu? Mas eu gosto de coisa com açúcar. Se eu quiser ver coisa que me assusta, é só abrir o jornal. Entendeu? Eu gosto de ver coisa leve, light. Entendeu? Que eu posso ver na minha casa, o meu marido sentado do meu lado, tá tudo certo, tá? Então, assim, a gente tem dificuldade de compreender isso. Porque quando tu tá vendo lá um seriado, tem capítulo que parece que não faz conexão com nada, não tem? Nunca passou por isso não, gente? Você tá vendo lá, aí você fala assim, gente, o que isso tem a ver com a história? Acho que o autor se perdeu aqui. Meu Deus, que capítulo chato! A criatura está chorando desde o primeiro minuto da cena. A gente não entende. Mas lá no final, você começa a fazer um link entre os episódios. Porque, por mais difícil que seja, gente, aquela ali é a história do personagem. E o autor, quando ele escreve, ele vê todo o processo. Ele sabe onde vai aparecer a porta de fuga. Ele sabe a hora que o príncipe vai chegar, vai pegar na mãozinha, vai falar, enfim, aquelas coisas lá que o povo fala. Ele sabe de cada personagem que vai ser conectado àquele personagem principal da história. Por quê? Porque o autor, ele é o detentor da história. Ele idealizou, ele desenhou e ele é senhor sobre aquela história. Da mesma forma, a minha vida e a sua vida. Nós que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma nova história. Nós temos um roteiro em desenvolvimento. E às vezes, a gente também não vai curtir alguns capítulos da nossa história. Eu falo para Deus, sou muito sincera com Jesus. Senhor, esse capítulo não acrescenta em nada na minha trajetória. Por exemplo, este sofrimento aqui poderia ser poupado. Se eu ver, eu não aprendi nada com ele. Né? Estou ficando, inclusive, pior. Gente, eu sou muito verdadeira. É assim. Eu falo para Deus, falo, Senhor, se o Senhor fizesse desta maneira aqui, seria muito mais interessante. Só que até hoje Ele não me deu a menor confiança. Entendeu? Mas assim, a gente segue, eu fico dando às vezes umas sugestões, vai que Ele adere ao meu projeto, né? Mas o fato é, a minha vida e a sua vida tem uma história. E essa história, ela está confiada nas mãos do autor. As crises não alteram os propósitos de Deus. As crises não alteram a intencionalidade do que Deus já tem projetado para a minha vida e para a sua vida. Então nós precisamos entender que alguns períodos serão difíceis. Mas o que o Senhor espera de nós? Que a gente entenda? Não se gaste pensando desta maneira. Não, Ele não espera que a gente compreenda. Ele espera que a gente obedeça e confie. Que a gente obedeça e ande na direção que vem dEle. Pode ficar tranquilo. A tua história tem um final feliz. E eu não estou falando isso para te agradar não. Sabe por que eu posso afirmar a meu respeito, a teu respeito? Porque aqui já está escrito o final da história. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Já está posto o final da nossa história. Ele veio nos buscar. Ele se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. Nenhuma intenção contrária à nossa vida vai prevalecer. Sabe por quê? Porque eu e você estamos debaixo de uma vontade que é muito melhor do que a nossa. O sangue do Cristo é suficiente. A nossa história tem um final mais do que feliz, porque uma eternidade na presença dEle, querido, a nada se compara. Então pode ficar tranquilo. Quando o capítulo não estiver lá, entendeu? Fala, Deus, tu tá com essa mão nessa caneta, né? Então vamos aqui, vamos prover já aqui um refrigério, vamos abrir uma porta de fuga, né? Porque tá puxado, hein, Jesus? Mas Ele tá com a mão na caneta. Porque quem tem olho aberto, tem direção, não fica perdido. Confia a tua história no autor da sua vida. E quem tem olhos abertos também é cheio da presença de Deus. Tem uma parte aqui desse texto que diz assim: e as vestes... E as suas vestes, o seu manto, em algumas versões, né, enchiam o templo. Quem é o templo? Quem é o templo? Bate aí, quem é o templo? As vestes enchiam o templo. A presença do Senhor,
ela densifica no templo. Ela quer ser alargada no templo. Porque o cenário de crise, ele é doloroso. Pode trazer uma sensação de vazio. Porque estratégia já foi, né? Às vezes é um emprego que foi. Às vezes, enfim, é uma notícia que você não queria que chegasse, chegou. E fica uma sensação de vazio. Porque, como eu também falei lá no retiro, ainda mais para mulher, né? Os irmãos que me perdoem aí, mas quando a gente pode fazer alguma coisa, a gente vai fazendo, viu, gente? A gente vai fazendo. Quando a gente esgota as possibilidades, a gente fala, Deus, socorro, porque tudo que podia aqui embaixo, às vezes até antes de recorrer no Senhor, já tentei aqui para tentar adiantar o teu serviço, né? Mas dá uma sensação de vazio. Só que é uma sensação errada. É uma sensação mentirosa. Sensação de vazio, de solidão, de desesperança. Porque o Senhor, Ele disse para a gente, e é verdade, eis que eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode se sentir sozinho. Sentimento é real, é porque tu está sentindo, mas não é verdadeiro, é mentiroso. Porque a palavra diz que não é. Os nossos sentimentos, eles precisam ser apresentados à luz da palavra de Deus. Porque a gente sente errado. Já teve uma experiência ruim? Quase todo mundo já passou por essas vergonhas. De você olhar para alguma situação e você falar, gente, é isso. Aí depois, Deus te apresenta a verdade e tu fica com aquela cara, né? Fala, meu Deus, julguei tudo errado. Senhor, entendi tudo errado. Já passou? Pode levantar a mão, gente. O Senhor é o Senhor do véu rasgado, amém? Da transparência, né? A gente é assim, a gente é precipitado. Precipitado em falar, precipitado em julgar. E a gente entende muitas vezes errado e sente errado até em relação a Deus. Deus não está me vendo. Eu estou aqui sofrida e Deus não está me vendo. Para de graça que eu estou te vendo muito bem. É como Deus fala comigo, gente, entendeu? Aí com cada um Deus fala de um jeitinho, né? Comigo é assim, para de graça que eu estou te vendo. Se eu estou dizendo na minha palavra que os meus olhos estão postos em você, como é que eu não estou te vendo? Eu estou te vendo. É porque a gente diz que Ele não está vendo, porque Ele não está fazendo o que a gente queria que Ele fizesse. Aí a gente volta para a questão do controle, entendeu? Porque a gente já tinha uma solução. A gente já tinha aqui todo um roteiro desempenhado. Ele só não quis fazer a nossa vontade. Mas não é, gente? É verdade. Mas assim, não é assim quando nós temos o Senhor. Porque com Ele nós temos esperança. Com Ele nós temos estratégia, com Ele nós temos possibilidade, com Ele nós temos ânimo, expectativas, e nós podemos aplicar esses tempos de crise em tempos de experiências novas com o Senhor. A gente não pode, muita coisa a gente não pode, mas Ele pode. A gente não sabe como, mas Ele é o autor, guarda isso. Você pode não conhecer a saída, Ele sabe em qual capítulo está guardada a saída, tem a saída. Tem uma estratégia, tem um livramento. Fala, Deus, dá para antecipar alguns capítulos? Se não der, Ele vai caminhar contigo todos os capítulos até chegar no dia do livramento. Ele tem um recurso, o nosso recurso acaba. Essa moedinha que a gente, enfim, se mata para ter, o Senhor, Ele é o Senhor do ouro e da prata. Às vezes falta o recurso, mas Ele levanta alguém para te abençoar. Ele levanta alguém para bater na tua porta e te entregar alguma coisa. Porque Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Às vezes os recursos vão ser falhos, mas é para ser assim, não reclama. Quando faltar o recurso, olha para o alto porque vem de lá. Ele se comprometeu a suprir todas as nossas necessidades. Eu não estou falando de capricho, vontade que dá e passa, não. O compromisso do Senhor é com a nossa necessidade. É claro que o Pai nos dá muito mais. O Pai nos mima à vontade, com liberalidade. Mas o compromisso do Senhor é com as nossas necessidades. Mas voltando no versículo, as abas das suas vestes enchiam o templo. A presença de Deus encheu aquele lugar. E a presença de Deus também deseja encher a minha vida e a sua vida. As crises não precisam ser tempos de improdutividade. Não precisam ser cenários de escassez. Não precisam ser cenários desérticos. Muito pelo contrário. Podem ser cenários em que nós vamos frutificar mesmo no tempo da seca.
Mesmo no tempo da crise, a gente vai seguir tendo experiência e frutificando para a glória de Deus, porque o nosso frutificar não está relacionado a cenários favoráveis, está relacionado a estarmos alicerçados na rocha, na seiva, na videira. É Ele que nos alimenta, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá prosseguimento a despeito de circunstâncias ou crises. O Senhor quer encher o templo dessa presença que é maravilhosa. E quando o Senhor enche o templo, queridos, uma mulher cheia da presença de Deus impacta a sua casa, os seus relacionamentos. Um homem cheio da presença de Deus não passa despercebido. Por quê? Porque a luz do céu se manifesta. Até de boca fechada a presença é percebida. Sabe por quê? Porque não é você, é o que você carrega. Não dá para pegar uma lâmpada e escondê-la debaixo de uma mesa. É o que a palavra está dizendo. Vai transparecer, vai ser manifesto, porque o templo, ele é para ser tomado da presença de Deus. Nós precisamos avançar nessa presença, nesse ser cheio, nesse desfrutar, porque isso não era restrito àquele lugar. Hoje sou eu e você. Hoje é a minha vida, é a sua vida. E ter os olhos abertos também é sermos renovadas e nos colocarmos disponíveis. É interessante porque é nesse cenário, dessa instabilidade, desse luto nacional, que Isaías recebe a sua chamada ministerial. Um pouquinho mais abaixo, Deus fala assim: a quem eu enviarei? É nesse mesmo capítulo. Porque Deus não força ninguém a nada, não. O pessoal fala assim: se não for, Deus vai. Não vai não, querido. É voluntariado. Falei lá de manhã, nada mais lindo. Sabe quando você faz vestibular ou você faz uma prova de um concurso e você fica ansiando pela lista dos aprovados? Sabe? Você fala assim: meu Deus, será que eu passei? Será que meu nome já foi convocado? Você fica naquela expectativa, né? Algo muito maior, mas o sentimento pode ser parecido. Quando você sabe que você foi convocada para o serviço do Senhor. Quando você vê assim: Jesus botou meu nome nessa lista. Gente, Ele me convocou. Ele te convocou, teu nome está na lista. Tu não leu o jornal de hoje, não? Teu nome está na lista. Tem que se apresentar e tem um tempo, não dá para ficar porque ele caduca. Você tem que se apresentar. O teu nome está na lista. Porque ter os olhos abertos, quando nós somos renovados, quando as vestes enchem o templo é impulsionado. Porque templo é lugar de serviço. O templo é o lugar de serviço. E Deus, quando faz esse convite, esse comissionamento ao profeta, era um propósito de Deus. Porque Deus queria enviar Isaías como profeta das nações. E Deus, ele gera uma experiência tão profunda. Porque as experiências com Deus, elas marcam a nossa vida. As experiências com Deus, primeiramente, elas nos deixam bem claros a nossa natureza limitada. Quando Isaías, ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado, né? Ele fala: e Deus, a quem enviarei? Ele fala: Senhor, eu sou um homem limitado. Eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo que tem um monte de impureza também. Tipo assim: Senhor, o vaso, a qualidade é ruim, hein? Mas pode me enviar. A experiência com Deus, ela é tão maravilhosa porque ela nos mostra a nossa real condição. Porque não é pela tua capacidade nem a minha. A nossa melhor performance, a nossa maior formação, ela não é nada no reino de Deus. Nada. A gente não serve por currículo. Deus não pediu o teu currículo para botar o teu nome na lista de servos. Deus não pediu o meu currículo. Quantos idiomas, quantas faculdades, quantos MBAs. O que você puder fazer para se especializar, para fazer um pouquinho melhor, faça. Mas nunca foi pautado na condição do homem. Sabe por quê? Porque senão a glória era minha. Porque eu passei, porque eu estudei, porque eu me esforcei, porque eu. Quando na verdade é tudo Ele, por meio dEle e para a glória do nome dEle. Do reino é assim que as coisas funcionam. E quando nós temos uma experiência com Deus, quando as vestes enchem o templo é impulsionado para servir. E foi no meio desse cenário, aparentemente adverso,
talvez não o idealizado. Na nossa sugestão poderia ser um cenário melhorzinho, né? Pô, Jesus, profeta maior, né? Vamos comissionar o rapaz aqui num momento melhor. Vamos dar, né, uma rebuscada nesse ambiente. Não tem momento melhor. Tem o tempo oportuno da vontade de Deus. Tem um tempo oportuno da vontade de Deus. Eu contei lá na conferência para as meninas, quando eu fui ordenada ao ministério pastoral, quando Deus falou comigo, eu era bem novinha e eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. E eu fui estudar, né, fui me preparar, fui fazer seminário, enfim, fui me envolver no ministério, porque quem tem chamado serve. Aonde, Ana? Onde precisa. Ah, mas eu estou esperando Deus falar comigo aonde que Ele me quer. Se tu não sabe onde Ele te quer, começa a servir onde está precisando. Vai ajudar bastante, né, pastor? Porque quem é chamado, serve. Primeiro ministério que eu trabalhei na Maranata foi com as crianças. Falei, Deus, essas crianças só o poder do alto, porque eu sou professora por formação, né, gente? Então eu tinha criança de segunda a sexta. Você imagina criança, numa sala de aula. E tinha domingos da igreja. Só que os da igreja, eles eram mais concentrados do que os meus da escola. Quando eu vi, eu falei assim, fulano veio, Deus, enche a sala com a tua presença. Mas assim, de não deixar a carne nenhuma em pé. Eu quero todo mundo prostrado. Cheguei na igreja e o pastor Paulo pedindo, quem pode ajudar com as crianças? Eu falei, eu posso, sei, eu sou professora, eu posso ajudar. Falei, Deus, se eu pensasse, eu não respondia. Mas a gente responde porque a gente quer servir, né, pastor? Eu falei, então fui para lá, até que Deus foi me direcionando. Ah, meu ministério era com criança? Não foi ali que eu floresci, não foi ali que Deus, né, começou uma obra ministerial na nossa vida, não foi ali. Mas era onde precisava naquele momento. Quem tem chamado, serve aonde está precisando. E você vai buscando de Deus. Porque assim, eu faço parte de uma geração que sonhava com chamado. Hoje a gente não vê mais muito isso. Sabe, mas a gente queria descobrir o que Deus tinha na nossa vida. Eu lembro dos cultos jovens da nossa geração, a gente buscava de Deus, a gente se reunia depois do culto para orar por chamado, por direção, e era tão maravilhoso, porque eu achava que Deus ia pegar uma irmã lá do coque, do poder, do manto, do remanto, botar a mão na minha cabeça e bradar um negócio assim, que eu ia... Foi nada disso. Você vê que eu dou muitas ideias para Deus, né, gente? Mas Ele não curte as minhas propostas. Mas assim, eu achava que ia ser desse jeito. E não foi. Sabe como foi? Na minha casa, no tapete da minha sala, joelhinho dobrado, boquinha no pó, e o Espírito Santo falou comigo. Não foi, eu queria uma coisa mais, entendeu? Para não ter dúvida, né? Eu falei, Deus, usa aquela irmã é tão poderosa. Tem umas irmãs que têm uma fluidez, né, irmão? Não tem? Aí quando tu quer uma direção de Deus, tu senta até perto delas, né? Não tem? Dependendo da tua estação, tu foge delas. Também temos esse lado, né? Dependendo da estação, se a irmã do poder passou, tu fala, Deus, me esconde na tua presença. Senhor, trata, mas não humilha a tua serva. Mas se você quiser, às vezes, uma direção de Deus, tu dá aquela sentadinha aqui. Oi, irmã, Deus te abençoe. Fala, Deus, fala com ela, fala com ela, fala com ela. Aí Deus fala, não, eu vou falar é contigo. Tu vai queimar esse joelho. Tem um irmão de intercessão lá na igreja que ele fala, Ana, tu tem que arrumar uns calos no joelho. Já não estou nem mais usando o vestido baixo do joelho, estou no pé já. Falo, Jesus. Mas é assim, não tem jeito. A gente caminha com o Senhor desta maneira. Então a gente às vezes projeta alguns cenários, mas no tempo adverso, no meio de uma crise, Deus revela o chamado ministerial do profeta. Da mesma forma, com a minha vida e com a sua vida, querido. O Senhor, Ele quer encher o templo. E quem tem os olhos abertos, tem o foco da direção no templo. Na presença, na comunhão, no relacionamento, nas experiências com o Senhor. E eu queria orar com você nessa noite. Porque o Senhor fez muitas coisas nesses dias da nossa vida, mas eu creio que ainda tem uma porção para essa noite. Porque a gente vai enfrentar situações que são abaláveis. Situações de aparente segurança, que a gente... Enfim, é surpreendido por elas. Mas o Senhor tem direção.
O Senhor é o lugar seguro. O Senhor, Ele é a nossa segurança, é nele. Tudo é dele. As experiências com Ele abrem os nossos olhos e nos mostra quem nós realmente somos. As experiências com Ele enchem o templo. Deus quer que você seja um homem, uma mulher cheia da presença de Deus, para que você possa impactar a sua casa, a sua família. Pode parecer que nada aconteceu, mas os mais próximos vão começar a ver uma mudança na sua vida. Vão começar a ver que tem algo diferente no templo do Senhor se movendo. E o templo cheio é um templo comissionado para servir e para abençoar pessoas pelo poder e pelo amor ao nome de Jesus Cristo.